Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A Assembleia Legislativa elegeu a direção da Casa em votação unânime. O novo presidente do Legislativo é o deputado Adalcléver Lopes, do PMDB, e o primeiro secretário, o petista Ulisses Gomes. Excelente para o governo de Minas, que não vai enfrentar as dificuldades previstas para a presidente Dilma lá no Congresso. A próxima batalha no Legislativo Mineiro é a formação de blocos parlamentares. Há os tradicionais situação e oposição. Está sendo formado um bloco forte, independente. Será que essa, abre aspas, independência, fecha aspas, é uma forma de engrossar de forma subliminar as fileiras do governo? Ou mesmo fortalecer a oposição? O debate de cena política recebe hoje 2 deputados do Bloco Independente. Fred Costa, do PEN, exerceu 2 mandatos de vereador em Belo Horizonte e inicia agora o 2º mandato de deputado estadual. Ocupou a presidência da Associação de Moradores do Bairro Santa Lúcia durante 7 anos. E Isauro Calais, do PMN, assumiu o 1º mandato de deputado estadual. Foi vereador em Juiz de Fora por 5 mandatos consecutivos. Advogado, atua na Defensoria Pública há mais de 25 anos. E o jornalista Eujácio Antônio Silva foi secretário de redação do extinto jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é diretor-editor do jornal Edição do Brasil, que tem 32 anos de circulação. Agradeço a presença dos 3. Fred já esteve aqui na TV, o deputado Isauro é a primeira vez e também o Eujácio já é nosso companheiro aqui de debate. Começando com você esse debate, Fred, quando se fala em independente, há muito aquela frase feita: não, nós somos independentes para apoiar o que interessa a Minas, o que interessa ao mineiro. É uma frase, já, digamos assim, uma frase feita. Realmente, qual vai ser o papel do Bloco Independente na Assembleia Legislativa? Bem, Carlos, de fato, parece piegas ou exercício de oportunismo quando se fala de um bloco independente. Mas importante que num processo que eu considero está sendo evolutivo da relação da sociedade para com seu representante, cada vez mais ela cobra não só coerência, mas, sobretudo, essa independência verdadeira na relação legislativo e executivo. E dentro desse conceito, nós, parlamentares de diversos partidos, estamos conseguindo formatar algo que outros parlamentares imaginavam ser utopia. De forma até irônica, no início falaram que nós éramos um bloco de carnaval. E, de fato, chegando próximo do carnaval, tudo leva a crer que esse será o 2º bloco em número de deputados, mas o mais importante que eu considero. Quantos deputados que você diria? Hoje nós temos 21 assinados, logo comprometidos, podemos chegar a 24 ou até mesmo a 27. E o que eu ressalto... E a corrida para ficar maior do que o bloco da oposição? Nesse caso, seria o 2º bloco em quantidade. Mas mais importante do que isso, eu ressalto o compromisso com a sociedade. Nós queremos praticar, de fato, algo que vá ao encontro dos anseios. Ou seja, votar a favor daquilo que a gente considera bom, votar contra aquilo que a gente considera ruim. E, conforme você falou com muita propriedade, nós não podemos imaginar que todos os componentes desse grupo pensam da mesma forma. Logo, alguns têm uma tendência mais governista, outros mais oposicionista e outros de total independência, mas se convergem
no desejo de manter uma conduta que não seja sistematicamente oposição ou sistematicamente situação. Eu posso aqui afirmar que, com certeza, nós faremos de tudo para corresponder os anseios e expectativas da população de Minas Gerais. Deputado, não é fácil liderar um partido que os deputados são eleitos com aquela mesma filosofia ou com aquela ideologia na mesma sigla. E como será, então, a liderança desse bloco, com 26, 28, vamos imaginar 29 deputados, como é que vai ser a liderança, como é que vai ser essa convergência que o senhor falou aí, como é que vai ser, quem vai comandar esse bloco tão diversificado, digamos assim, como é que vai ser essa convivência diária lá? Quem vai ouvir e encaminhar as coisas de interesse comum dos deputados? Olha, primeiro, que isso é um amadurecimento que eu considero do processo democrático e da relação executivo-legislativa. Nós temos que ter consciência, e a sociedade nos cobra isso, que o parlamentar não é meramente um despachante de luxo, mas sim um fiscalizador do executivo e um formulador dentro da nossa circunscrição, no caso do estado de Minas Gerais. Portanto, independente daquele que lidere, nós, parlamentares, temos que ter consciência que o nosso mandato é representativo político, efêmero e que hoje, com o advento das mídias sociais, de um trabalho de muita qualidade, de todo o conjunto da mídia, cada vez nós estamos sendo mais fiscalizados e cobrados. Logo, nós temos que ter coerência entre aquilo que a gente fala e o que pratica no parlamento. Então, a liderança vai dar um norte, mas o grande fiscalizador disso daí vai ser o cidadão, aquele que nós representamos, que tem que acompanhar, na medida do possível, os nossos trabalhos. Eu estou querendo passar aqui o debate também para o deputado Isauro Calais, que assumiu ontem, né? Assumiu o mandato ontem, né? Ontem naquela solenidade da Assembleia Legislativa. Há algumas impressões, deputado, sobre o bloco independente, um outro ângulo que se vê isso, porque o deputado que é do bloco da situação, ele tem de atender o governo, ele tem de votar com o governo. Naturalmente, existem algumas rebeldias, a gente está vendo lá agora em Brasília e tudo mais, mas, em geral, ele tem de votar com o governo. Se ele é da oposição, ele tem de se opor ao governo. Então, o bloco independente teria esse outro caminho do sim e do não, e muitos dizem que seria uma maneira mais fácil de negociar com o governo. Verbas, projetos, seria por aí também? Primeiro, agradecer, Carlos Barroso, agradecer a oportunidade de, no segundo dia de mandato, segundo dia residindo em Belo Horizonte, ter a oportunidade de estar aqui na BH News, participando desse programa importante, cumprimentar o Eljácio, o Fred, que disse antes, que vai nos ensinar os caminhos da pedra lá na Assembleia Legislativa, não tenha dúvida, Fred. Nós vamos estar aprendendo com todos vocês. Mas com 5 mandatos lá de vereador, você já trilhou muito as pedras, viu? Eu tive 71 professores nesses 5 mandatos como vereador. Agora nós vamos ter, numa tacada só, 76 professores, então vamos aprender mais aqui, não tenha dúvida. Eu acho o seguinte, a importância do bloco é você dar condição à própria Assembleia Legislativa de estar mais democrática, participando mais, fazendo com que o parlamento discuta mais, não fique uma queda de braço, oposição e situação. Isso, independente de quem venha a ser o líder, eu acho que o líder é o nosso, o Agostinho Patrus, que vai, obviamente, ter experiência, vai nos coordenar, vai nos ajudar. Eu não tenho dúvida da importância do bom senso desse grupo. É importante que esse bloco tenha sempre um bom senso, que ele possa discutir as matérias dos deputados, matérias vindas do Executivo, de uma forma tranquila, de uma forma serena, onde ele possa estar fazendo aquilo que a sociedade, como o Fred disse, aquilo que a sociedade espera do parlamentar.
que é discutir os assuntos importantes para o povo mineiro, sem que tenha que estar atendendo o desejo do Executivo ou sem que tenha que fazer a oposição, que o bloco da oposição vai fazer. Então, para nós, principalmente para mim, estou chegando agora, eu quero ouvir, quero discutir muito e quero, obviamente, estar fazendo um mandato que seja importante. E dentro desse bloco, eu vou votar com o bloco? Lógico que vou votar com o bloco. Tem coisas importantes que o próprio líder, o próprio bloco, vai discutir votos com esse, com aquele parlamentar. Nós não vamos ser levados como o boi está sendo levado para o matadouro, que todos têm que seguir aquele caminho. Obviamente, é o desejo. Não vai ter uma oposição nervosa, como foi até nos últimos 12 anos, digamos assim, porque eles diziam, os deputados sempre diziam o seguinte: tem uma oposição nervosa na Assembleia, aquela coisa de frase de político, né? Que às vezes não tem uma oposição. Não, seria uma maneira de evitar essa oposição nervosa, digamos assim? Eu acho que essa oposição nervosa pode até existir. É Sim. provável que venha. Mas vai ser minimizado por esse bloco? Eu acho que o bloco vai ter mais condição de discutir as matérias. A oposição nervosa praticada pelo partido A, B ou C no governo A, B ou C, eu considero um desserviço e uma falta de compromisso para com a população e um compromisso, sim, de perpetuação no poder. Logo, eu particularmente entendo que toda unanimidade é burra. Sim. Eu não me presto a ser incondicionalmente, nem situação, nem oposição. E nesses 3 mandatos que eu já exerci, sendo 2 como vereador e 1 como deputado, eu consegui praticar a independência e me opor em vários momentos àquilo que eu considerava ser ruim para a população e para a coletividade. Com relação à liderança, eu quero aqui ressaltar que nós escolhemos e temos convicção que fizemos de forma correta o nome do deputado Agostinho Patrus. Mas muito mais importante do que um nome experiente, capacitado e que reúne os predicados e as qualidades é a forma. Nós vamos ter algo que até então eu não conheci no parlamento. Toda semana nós vamos nos encontrar nas terças-feiras ao meio-dia para junto avaliarmos a pauta e o trâmite dentro da Casa Legislativa. O que é, para mim, algo que deveria ser inerente até, mas vai ser um exercício coletivo. Você acredita, porque já estão me dando o sinal ali do intervalo, eu queria te perguntar, só para uma resposta rápida, você acha, o bloco acha, que vai conseguir fechar realmente todos os deputados em cima de uma votação? O mandato é representativo político, repito, nós estamos representando parcelas da sociedade e, como tal, lá nós temos intelectuais, temos pessoas que não tiveram uma oportunidade de dedicar tanto assim ao estudo, nós temos evangélico, católico, nós temos ex-jogador de futebol, enfim, é plural. E nós não podemos imaginar que 77 pessoas pensarão da mesma forma, e tampouco 21, 24 ou 27. Logo, em cada discussão de matéria, nós vamos ter que votar primeiro internamente para tomar uma decisão a posteriori. E o exercício no legislativo é do diálogo, do contraditório, na busca do bem comum. Está certo. Ora, a cena política volta já já. Estamos de volta com Cena Política, debatendo o bloco independente na Assembleia Legislativa, com presença dos deputados Fred Costa, do PEN, Isauro Calais, do PMN, e a presença do jornalista Eujácio Silva, do Edição do Brasil. Eu vou começar por você, Fred, depois também eu quero ouvi-lo. A próxima batalha de projeto, que inclusive está trancando a pauta lá na Assembleia Legislativa, é o orçamento do Estado que não foi votado.
Naturalmente, o orçamento é um esboço que vai ser complementado, que vai ser discutido. E já aí uma perspectiva de como os independentes vão se colocar diante do orçamento? Olha, amanhã nós já temos a leitura das mensagens do governador, então há uma expectativa do que irá chegar e certamente ali ele vai elencar as suas prioridades e aquilo que vem em regime de urgência. O orçamento é fundamental para que o executivo possa trabalhar e que atenda os anseios e as necessidades. Infelizmente, o prazo, sobretudo para os deputados que estão assumindo agora seu primeiro mandato, não vai ser aquele que eles gostariam. E, nesse sentido, nós temos que ter responsabilidade para ter critério na hora de tomar a decisão, mas também temos que ter um compromisso agora com a celeridade para permitir que o governador Fernando Pimentel, independente da sigla partidária, possa desenvolver o seu trabalho. Portanto, eu acredito muito que mesmo com essa polarização entre PSDB e PT, isso não venha a prejudicar a tramitação. E, nesse sentido, nós que vamos compor o bloco dos independentes temos um papel fundamental de votar, de discutir, aprimorar e votar se entendermos que for conveniente e, caso entendermos não ser, possamos aprimorar para que possa votar, que senão prejudicar a população. O deputado Isauro, os novatos, são 26, eles vão ter dificuldades de cair assim? Eu não conheço a mensagem. Então eu vou amanhã, já disse isso para o presidente, eu quero conhecer o orçamento, eu quero, nas leituras das mensagens, obviamente serão encaminhadas para nós, mas eu quero conhecer primeiro a peça orçamentária, o que está sendo encaminhado foi encaminhado para a Assembleia, que o Fred disse. Eu não tenho conhecimento, eu não posso chegar lá, votar uma matéria que eu não conheço. Então eu tenho, obviamente, respeitado a celeridade da votação dessa matéria, que é importante, nós temos que votar, mas nós devemos votar sabendo, tendo conhecimento que vamos votar. Os outros também não sabem que vai chegar amanhã, mas os outros deputados já conhecem outros processos de orçamento, né? Sim, inclusive que já estava lá encaminhado pelo governador anterior. Sim, foi encaminhado pelo... Que eles vão fazer uma alteração, né? Agora, falando em mensagem do governador, criou um zum muito grande ontem na Assembleia Legislativa, durante a cerimônia de posse, a mensagem do governador Fernando Pimentel, que fez uma crítica muito forte ao governo anterior, né? A chamada herança maldita que ele recebeu, e também defendeu, assim, a forma de governar com os conselhos populares. O que vocês independentes, o que vocês acharam disso? Particularmente, e aí eu não estou falando enquanto grupo, mas emitindo aqui a minha opinião pessoal, não acho que aquele lá seja o fórum adequado para fazer aquelas colocações, embora relevantes para o Estado, para a sociedade como um todo, do ponto de vista das sequelas que ficarão, nós vamos ver a partir de amanhã nessa relação oposição e governo. E entendo eu que a partir de agora, todos nós parlamentares temos que ter um sentimento desprendido que a eleição passou. Dizem que a vitória é o bálsamo que cura qualquer ferida. Agora é hora de nós, independente da sigla partidária, estejamos num só caminhar. E demos uma demonstração em favor do povo de Minas. Nós demos uma demonstração muito importante com a eleição da mesa. Foi por unanimidade, né? Todos eleitos, todos os membros da mesa. Todos 7 tiveram 76 votos. Porque 77 não é permitido, porque quem estava presidindo não pode votar. Mas aqui dali a votação em aberto, acho que inimigo votou inimigo, né? Não, mas nem tanto. Eu acho que é um amadurecimento. Eu acho que tem o inimigo falando, vou votar no inimigo, então ele vai ficar sabendo que eu votei com... Olha, eu faço aqui uma consideração. No caso do presidente, por exemplo, foi algo tão natural que em momento nenhum
surgiu uma candidatura que se que arriscasse nem discurso a tentar contrário, se mobilizar, isso desde a eleição do segundo turno para presidente da República. Então, de fato, foi merecedor e mesmo na votação fechada, que muitos afirmam que dá uma vontade de trair, eu acredito que teria um resultado diferente. Mas, de fato, com a votação aberta, os colegas ficam um pouco inibidos em votar de forma contrária, visto que já houve praticamente uma homologação prévia, porque não tem nenhuma outra candidatura. Porém, é um sentimento muito bom hoje que vive a Casa Legislativa. Você pode ter isso como exceção, não como regra. Eu acredito realmente que esses 7 representam quase que a totalidade dos colegas parlamentares. Deputado Calari, complementando a pergunta do ilustre jornalista Barroso, eu pergunto... Muito obrigado. Sendo político, parlamentares, né, que tem essas colocações, é o seguinte, em relação aos conselhos, essa sugestão de implementar o conselho, os conselhos regionais, qual que é a avaliação que o senhor faz? Nós temos que discutir a forma de criar o conselho, como que ele vai atuar. Eu acho que quando for encaminhado para a Assembleia, nós vamos ter a oportunidade do nosso bloco estar discutindo sobre a liderança do nosso deputado Agostinho Patrus, está discutindo a criação desse conselho, como ele vai funcionar, como ele vai ser criado, como vai ser a atuação de fato desse conselho. Não adianta mandar uma mensagem para lá criando um conselho que ele não vai, na prática, estar funcionando. Então nós temos que discutir primeiro, conhecer o desejo do Executivo para a criação desse conselho. A participação da sociedade civil, eu acho que é legítima e se faz necessário dentro do Executivo, dentro do Legislativo, nesse caso, para a formulação de políticas públicas ou fiscalização do Executivo. Porém, algo que se faz fundamental é saber como vai ser composto, para que fim, quais são suas prerrogativas, para então analisar e chegar a uma conclusão de que forma que eles possam ser. Você já quantas vezes você já ouviu falar pelo Brasil afora o orçamento participativo? Pois é, isso que eu queria perguntar. Seria uma extensão do orçamento participativo? É mais ou menos isso. Não adianta você criar um orçamento participativo. Eu criei, já vi prefeito falando, criei o orçamento participativo. Quem que participou, quem que mudou a história dessa cidade ou daquele orçamento com a participação popular? Inclusive, o orçamento participativo de Belo Horizonte, às vezes, faz o seguinte, eles iam votar, eles iam discutir aqui num determinado bairro, o vereador pegava aquelas 5, 11 pessoas e mandava para lá para votar. Com as plaquinhas, vão votar favorável ou contra aquilo, não funciona. Algumas colocações que eu não concordo, né, que o Conselho pode ficar entre uma comuna e algo democrático. Eu acho que vai ficar nem tanto mar, nem tanta terra, né? O Conselho é importante, o Carlos, é muito importante. Mas desde que seja, que tenha finalidade, que tenha pessoas como vão ser escolhidas, essas pessoas vão participar do Conselho, para que ele efetivamente funcione. Não acontece como outros conselhos que existem por aí, que não funcionam. É importante a sociedade participar. É importante participar no orçamento participativo, no Conselho, mas que de fato funcione. Então, isso seria uma alternativa, por exemplo, vamos imaginar essa possibilidade de, na composição dos conselhos, em cada região, os deputados participarem disso como representantes da população? Eu não sei. Nós temos que ver o desejo do Executivo, como que ele está encaminhando para a Assembleia. A amplitude, a dimensão territorial, o Conselho, sobre quais matérias, qual que é o requisito para a participação de diversos setores, como comprovar que a pessoa tem capacidade técnica para exercer. Enfim, são várias especificidades. Simplesmente promover um conselho para assembleísmo, para usar o cidadão comum para a prática política, isso nós não podemos admitir.
Muito bem, vamos para o último bloco. Já já voltamos com Cena Política. Estamos de volta com Cena Política, debatendo o bloco independente na Assembleia Legislativa, com presença dos deputados Fred Costa, do PEN, Isauro Calais, do PMN, e a presença do jornalista Eujácio Silva, do Edição do Brasil. Eu vou começar por você, Fred, depois também eu quero ouvi-lo. A próxima batalha de projeto, que inclusive está trancando a pauta lá na Assembleia Legislativa, é o orçamento do Estado que não foi votado. Naturalmente, o orçamento é um esboço que vai ser complementado, que vai ser discutido. E já aí uma perspectiva de como os independentes vão se colocar diante do orçamento? Olha, amanhã nós já temos a leitura das mensagens do governador, então há uma expectativa do que irá chegar e certamente ali ele vai elencar as suas prioridades e aquilo que vem em regime de urgência. O orçamento é fundamental para que o executivo possa trabalhar e que atenda os anseios e as necessidades. Infelizmente, o prazo, sobretudo para os deputados que estão assumindo agora seu primeiro mandato, não vai ser aquele que eles gostariam. E, nesse sentido, nós temos que ter responsabilidade para ter critério na hora de tomar a decisão, mas também temos que ter um compromisso agora com a celeridade para permitir que o governador Fernando Pimentel, independente da sigla partidária, possa desenvolver o seu trabalho. Portanto, eu acredito muito que mesmo com essa polarização entre PSDB e PT, isso não venha a prejudicar a tramitação. E, nesse sentido, nós que vamos compor o bloco dos independentes temos um papel fundamental de votar, de discutir, aprimorar e votar se entendermos que for conveniente e, caso entendermos não ser, possamos aprimorar para que possa votar, que senão prejudicado é a população. O deputado Isauro, os novatos, são 26. 26 eles vão ter dificuldades de cair assim? Eu não conheço a mensagem. Então eu vou amanhã, já disse isso para o presidente, eu quero conhecer o orçamento, eu quero, nas leituras das mensagens, obviamente serão encaminhadas para nós, mas eu quero conhecer primeiro a peça orçamentária, o que está sendo encaminhado foi encaminhado para a Assembleia, que o Fred disse. Eu não tenho conhecimento, eu não posso chegar lá, votar uma matéria que eu não conheço. Então eu tenho, obviamente, respeitado a celeridade da votação dessa matéria, que é importante, nós temos que votar, mas nós devemos votar sabendo, tendo conhecimento que vamos votar. Os outros também não sabem que vai chegar amanhã, mas os outros deputados já conhecem outros processos de orçamento, né? Sim, inclusive porque estava lá encaminhado pelo governador anterior. Sim, foi encaminhado pelo... Que eles vão fazer uma alteração, né? Agora, falando em mensagem do governador, criou um zum muito grande ontem na Assembleia Legislativa, durante a cerimônia de posse, a mensagem do governador Fernando Pimentel, que fez uma crítica muito forte ao governo anterior, né? A chamada herança maldita que ele recebeu, e também defendeu, assim, a forma de governar com os conselhos populares. O que vocês independentes, que vocês acharam disso? Particularmente, e aí eu não estou falando enquanto grupo, mas emitindo aqui a minha opinião pessoal, não acho que aquele lá seja o fórum adequado para fazer aquelas colocações, embora relevantes para o Estado, para a sociedade como um todo, do ponto de vista das sequelas que ficarão, nós vamos ver a partir de amanhã nessa relação oposição e governo. E entendo eu
que, a partir de agora, todos nós parlamentares temos que ter um sentimento desprendido que a eleição passou. Dizem que a vitória é o bálsamo que cura qualquer ferida. Agora é hora de nós, independente da sigla partidária, estejamos num só caminhar, E demos uma que é demonstração. em favor do povo de E Minas. nós demos uma demonstração muito importante com a eleição da mesa. Foi por unanimidade, né? Todos É. eleitos, todos os membros da mesa eleitos. Todos 7 tiveram 76 votos. 76 votos. Porque 77 não é permitido, porque quem estava presidindo não pode votar. Mas aqui dali a votação em aberto, acho que inimigo votou inimigo, né? Não, mas nem tanto. Eu acho que é um amadurecimento. Eu acho que o tem inimigo que... falando, vou votar no inimigo, então ele vai ficar sabendo que eu votei com Olha, eu faço aqui uma consideração. No caso do presidente, por exemplo, foi algo tão natural Sim. que em momento nenhum surgiu uma candidatura que se arriscasse nem discurso a tentar contrário, se é, mobilizar, conversa. isso desde a eleição do segundo turno para presidente da República. Então, de fato, foi merecedor e mesmo na votação fechada, que muitos afirmam que dá uma vontade de trair, eu acredito que teria um resultado diferente. Mas, de fato, com a votação aberta, os colegas ficam um pouco inibidos em votar de forma contrária, visto que já houve praticamente uma homologação prévia, porque não tem nenhuma Deputado outra Calais, candidatura. Porém, é um sentimento muito bom hoje Sim. que vive a Casa Legislativa. Você pode ter isso como exceção, não como regra. Eu acredito realmente que esses 7 representam quase que a totalidade dos colegas parlamentares. Deputado Calais, complementando a pergunta do ilustre jornalista Barroso, eu pergunto... Muito obrigado. Sendo político, parlamentares, né, que tem essas colocações, é o seguinte, em relação aos conselhos, essa sugestão de implementar o conselho, os conselhos regionais, qual que é a avaliação que o senhor faz? Nós temos que discutir a forma de criar o conselho, como que ele vai atuar. Eu acho que quando for encaminhado para a Assembleia, nós vamos ter a oportunidade do nosso bloco estar discutindo sobre a liderança do nosso deputado Agostinho Patrus, está discutindo a criação desse conselho, como ele vai funcionar, como ele vai ser criado, como vai ser a atuação de fato desse conselho. Não adianta mandar uma mensagem para lá criando um conselho que ele não vai, na prática, estar funcionando. Então nós temos que discutir primeiro, conhecer o desejo do Executivo para a criação desse conselho. A participação da sociedade civil, eu acho que é legítima e se faz necessário dentro do Executivo, dentro do Legislativo, nesse caso, para a formulação de políticas públicas ou fiscalização do Executivo. Porém, algo que se faz fundamental é saber como vai ser composto, para que fim, quais são suas prerrogativas, para então analisar e chegar a uma conclusão de que forma que eles possam ser. Você já quantas vezes você já ouviu falar pelo Brasil afora o orçamento participativo? Pois é, isso que eu queria perguntar. Seria uma mais ou extensão do orçamento participativo? É mais ou menos isso. Não adianta você criar um orçamento participativo. Eu criei, já vi prefeito falando, criei o orçamento participativo. Quem que participou, quem que mudou a história dessa cidade ou daquele orçamento com a participação popular? Inclusive no orçamento participativo de Belo Horizonte, às vezes faz o seguinte, eles iam votar, eles iam discutir aqui num determinado bairro, o vereador pegava aquelas 5, 11 pessoas e mandava para lá para votar. Com as plaquinhas, vão votar favorável ou contra aquilo, não funciona. Algumas colocações que eu não concordo, né, que o conselho pode ficar entre uma comuna e algo democrático. Eu acho que vai ficar nem tanto o mar, nem tanta terra, né? O conselho é importante, o Carlos, é muito importante. Mas desde que seja, que tenha finalidade, que tenha pessoas como vão ser escolhidas, essas pessoas vão participar do conselho, para que ele efetivamente funcione. Não acontece como outros conselhos que existem por aí, que não funcionam. É importante a sociedade participar.
É importante participar no orçamento participativo, no conselho, mas que de fato funcione. Então, isso Seria uma representativo. uma alternativa, por exemplo, vamos imaginar essa possibilidade, de, na composição dos conselhos, em cada região, os deputados participarem disso como representantes da população? Eu não sei. Nós temos que ver o desejo do Executivo, como que ele está encaminhando para Até a Assembleia. a amplitude, a dimensão territorial, o Conselho, sobre quais matérias, qual que é o requisito para a participação de diversos setores, como comprovar que a pessoa tem capacidade técnica para exercer. Enfim, são várias especificidades. Simplesmente promover um conselho para assembleísmo, para usar o cidadão comum para a prática política, isso nós não podemos admitir. Muito bem, vamos para o último bloco. Já já voltamos com Cena Política. Estamos de volta com Cena Política, debatendo a formação do Bloco Independente na Assembleia Legislativa. Eu queria perguntar para os dois deputados, começar por você, Fred, mas também queria a opinião do deputado Calais. Se a gente pegar o que cada um dos blocos, da situação, da oposição e o Bloco Independente estão colocando de números, se somar tudo vai dar 100 deputados, né? O Bloco Independente fala em 25, o outro fala em 30, o outro fala em 40. Acho que tem muitos deputados que estão assinando em todos os blocos, quer dizer, ou pelo menos assinando os independentes na situação, na oposição. Como é que está isso? Eu prefiro acreditar e crer que aqueles que estão externando publicamente que têm as assinaturas por parte de cada bloco, não as tenham, porque se tiver, é lamentável que o mesmo parlamentar, antes mesmo do início da sessão legislativa, ou a partir de hoje, quando inicia a sessão legislativa, possa ter um sentimento tão efêmero ao ponto de assinar na situação e na oposição, ou, às vezes, no independente. Se praticaram, ou quem praticou isso, nos remete a uma reflexão fundamental, que é extremamente necessário uma reforma política. Porque uma manifestação, um gesto dessa natureza demonstra, no mínimo, dúvida, para não dizer incoerência. Eu, particularmente, assinei num único bloco, que é o Bloco Independente, participo da sua elaboração e fomento desde o início, estou recolhendo as assinaturas e posso garantir a vocês, as 8 assinaturas que recolhi, essas pessoas assinaram um único bloco, que é o nosso. Agora, tem uma frase do Abraham Lincoln que é mais que verdadeira. Vale para a política e vale para a vida. Você pode enganar muitos durante pouco tempo, poucos durante muito tempo, mas nunca todos durante todo o tempo. Quero lembrar que o presidente Adalclever Lopes, o deputado, vai ter que proceder à leitura. Logo, se tiver algum parlamentar que assinou em mais de um e não retirou a sua assinatura, será publicamente exposto. Deputado, e essa duplicidade? Tem visto essa duplicidade? É mais ou menos quando vamos para a eleição, aí o partido A vai fazer 5 deputados, o partido B 10 deputados, o outro, o PMN vai fazer 4, o do Fred vai fazer 5, aí nós vamos começar a somar, vamos somar. Gostei que o meu vai fazer uma bancada boa. Não, estou falando na eleição, aí vai somar. São 77 vagas. 77 vagas, somando o que cada partido deseja fazer, o que fala que vai fazer para tentar trazer um ou outro filiado, vai para 150 cadeiras na Assembleia. Então é muito blefe, né? Então é lógico que ali é um jogo e
o líder de um bloco, ou as pessoas que estão formatando um bloco, como o Fred está participando e ajudando a formatar o bloco dos independentes, que eu assinei só nesse bloco, permaneço nesse bloco, e vamos ter, se Deus quiser, 26 deputados. É lógico que um ou outro vai falar, o meu bloco já tem 6, tem 10, tem 15, tem 20, tem 30. Nosso não, nosso tem 20, 21, vamos chegar a 26, e para fazer um trabalho sério, um trabalho bom para a Assembleia Legislativa por Mineiro. Deputado, emendando com você e depois ouvindo também o Fred, o que essa eleição na Câmara dos Deputados, onde o governo sofreu uma derrota feia, né? O deputado Eduardo Cunha teve praticamente o dobro do candidato do Palácio do Planalto, Arlindo Quinaglia. Então, o que isso tudo ensina, esse processo todo, agora que está começando esse processo legislativo aqui em Minas Gerais? Que política tem que se discutir. Política não pode ser nada imposto. Nós temos que sentar, por isso, eu acho que o nosso bloco vai dar muito certo, que nós vamos estar discutindo as matérias, pegando matéria por matéria, discutindo dentro do bloco, para ter um caminho natural e que seja saudável tanto para o bloco como para a Assembleia e para o povo mineiro. O que aconteceu lá? O governo, porque o Eduardo era líder do PMDB e que, de certa forma, se rebelou algumas vezes contra... Desafeto da presidente Dilma. Algumas vezes contra o Palácio, o governo achou que poderia, a hora que quisesse, como quisesse, derrotar o Eduardo. Esquecendo aquilo que o Fred disse do voto secreto, o que dá uma vontade danada de trair. Portanto, tanto... lá era secreto ainda, né? Isso que permitiu que tanto o candidato do Palácio foi traído, quanto o candidato da oposição. Tinha 106 votos garantidos para o Júlio, com os partidos que estavam apoiando. Ele teve 100. Sim. A mesma coisa aconteceu com o Quinaglia. Então, é preciso discutir, é preciso sentar e não vir com coisas postas para que o cidadão engula. Aqui em Minas, o Bloco Independente também não quer esse prato feito não, né? Olha, essa marmita. Nós estamos, na nossa relação com o Executivo, da mesma forma que o eleitor está conosco. Quer ser respeitado, escutado e numa relação justa e democrática, nada imposto. No caso específico da Câmara dos Deputados, ontem eu considero que já vinha também um desgaste proveniente do exercício da presidência do Arlindo, da eleição presidencial, que foi muito polarizada dele anterior, né? e sangrenta. Do Arlindo, que o Arlindo já tinha presidente presidente da Câmara dos Deputados. E, em meio a esse clima, surgiu um deputado que, de fato, representa um sentimento corporativista. Infelizmente, eu acho que esse sentimento também contribuiu de sobremaneira para que ele fosse eleito. Agora, ele deixou claro que vai agir não de forma rancorosa ou afinado com o governo. Eu espero que essa seja a conduta dele, que vai ser a melhor conduta para o país. Passou a eleição, agora é um outro momento. E melhor até que não tivesse um presidente que fosse 100% do governo e que estivesse sintonizado somente com os desejos do governo. Eu espero que ele tenha uma presidência tranquila, porque nós já não aguentamos mais ver... O discurso dele foi esse, Carlos. O discurso dele foi esse, que a independência da Câmara e que o PT já tinha presidente do Brasil, já tinha o principal cargo no Brasil, não precisava da presidência da Câmara. Então ele foi muito inteligente. Poderes diferentes, deputado, voltando um assunto aqui para Minas Gerais. Hoje eu passei lá na sala de imprensa da Assembleia e ouvi dizer o seguinte: o governador Pimentel vai delegar ao seu vice os assuntos políticos, a coordenação política junto à Assembleia.
E como fez na campanha, né? como fez na campanha, quer dizer, o vice-governador Antônio Andrade, que seria o homem de diálogo com vocês, parlamentares, essa coisa toda. Ele é Tem isso mesmo? Existe isso? Já começou a funcionar isso? Não começou, mas se acontecer, o que eu conheço do vice-governador é um sujeito de fácil acesso, democrata, tranquilo, simples. Eu acho que a relação vai ser muito boa com a Assembleia Legislativa. E tomara que não tenho dúvida que o nosso presidente, também muito experiente, muito sereno, vai fazer um belíssimo trabalho, a Daucléia vai fazer um belo trabalho na Assembleia Legislativa. Eu acho que com a liderança do governo, com a inserção do vice-governador e com o trabalho que o presidente da Daucléia vai fazer, eu acho que vai dar para ter uma relação muito boa. Dá para apostar nisso, Fred? Eu não tenho procuração do governo para responder isso. Aliás, faz questão de não ter. Quem tem que responder essa pergunta é o líder de governo, Durval Ângelo. Agora, se caso designarem ele para fazer essa interlocução, eu acho que pela própria experiência que teve como deputado estadual, deputado federal e ministro, o permite exercer essa função com capacidade e dessa forma fazer bem feito. Porém, eu particularmente ainda não fui chamado e entendo que o movimento que eles fizeram é correto. Deixa nós independentes, de fato, podermos ser. E é isso que nós esperamos. Pois é, mas isso talvez tenha sido comentado lá em função da presença dele quando começou o debate para definir o nome dentro do partido dele, por causa da sucessão que vem desde lá, né? Ele teve várias reuniões lá na época para definir dentro do PMDB o nome que seria escolhido por ele lá. Todo mundo, a imprensa tem conhecimento dessa presença dele lá, com várias reuniões. Talvez em função, né, dessa discussão que começou no início de dezembro, provavelmente reúne as prerrogativas. Isso é de escolha do governador Fernando Pimentel, em consonância, acredito eu, com o seu líder legítimo, Durval Ângelo, com seus vice-líderes e também participando diretamente de uma interlocução sintonizada com a mesa diretora na pessoa do seu presidente. Ô Fred, você falou uma palavra aí antes de voltar essa questão para Minas, que isso aí não vai dar polêmica não, mas a presença do Toninho Andrade lá deu muita polêmica durante a campanha. Tudo bem, mas você falou que... Mas assim como deu também do presidente do PMDB, o secretário de governo, quando ele começou a frequentar muito a turma do PT, você lembra? Sempre dá um problema. Ele começou a ir lá demais, falou, mas vem cá, os deputados estaduais aqui que tem que definir, se não os federais, vocês lembram? Olha, eu particularmente, eu não sou a favor da presença física de um membro do Poder Executivo sistematicamente no Poder Legislativo. Isso já é uma afronta à independência dos poderes. Então, eu acho importante a interlocução, mas cada um respeitando o seu espaço e sua prerrogativa. Mas você falou antes de tranquilo, agora não vai dar tempo de debater mais, que estão avisando ali que o horário está quase terminando. Mas lá em Brasília não vai ser nada tão tranquilo, nem para a presidente Dilma com o Congresso e nem para os próprios deputados, que a partir de agora, fevereiro, vai ser colocado, o bloco que vai ser colocado na rua é o bloco do Lava Jato, dos políticos envolvidos no escândalo da Petrobras. E entre os nomes possíveis, pode estar o de Eduardo Cunha, presidente eleito da Câmara dos Deputados, e do presidente eleito do Senado, Renan Calheiros, né? Vai ser um fevereiro... A população não aguenta mais escândalo e, lamentavelmente, nesse momento, nós temos todos os indicadores socioeconômicos negativos. E, para piorar ainda, esse clima muito ruim que está dentro, sobretudo, da Câmara dos Deputados. Enfim, eu lamento enquanto cidadão mineiro, brasileiro, todo esse clima que nós estamos vivenciando. Novamente, eu agradeço a presença dos três e Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá!